Olá, administradores, tecnólogos e técnicos de nível médio em administração. Eu sou o administrador Marcos Vinícius Seixas, responsável pela Chapa 3 regional para as eleições ao CRA-RJ de 2022. Antes de mais nada, eu quero parabenizar a todos nós pelas nossas lutas do dia a dia, pelas dificuldades com as quais passamos por conta da falta de um Conselho Regional de Administração forte e representativo que nos defenda no mercado de trabalho. Nossa profissão é muito invadida por outros profissionais. Uma das causas é justamente por isso, porque o nosso conselho não tem uma fiscalização eficiente, não defende o nosso mercado de trabalho e não pauta a sociedade com as nossas lutas e a nossa representatividade necessária junto às demais forças políticas profissionais do Estado do Rio de Janeiro. Portanto, no próximo dia 22, a tarefa é muito importante. Há muitos anos, o conselho é dirigido pelas mesmas pessoas. Portanto, agora é um momento especial. Por quê? No próximo dia 22 de novembro, 2/3 do plenário estarão em jogo. Isto é, dos 12 conselheiros efetivos, 8 serão eleitos ou reeleitos agora na próxima eleição, do dia 22. É o momento, então, da gente fazer uma mudança, fazer uma renovação total dentro do plenário do CRA do Rio de Janeiro. Nós somos a Chapa 3, tanto para o regional quanto para o federal. E por que oposição unida? Haviam pessoas profissionais, participantes da política profissional e da sociedade de modo geral, nas suas empresas, estudando, acadêmicos, que há muito vem defendendo uma mudança de atitude dentro do CRA-RJ. E essas pessoas se uniram nessa oposição unida, porque nós temos 3 chapas concorrendo. Nós somos a Chapa 3. Mas existe a Chapa 1 e a Chapa 2. Ambas as chapas, tanto a 1 quanto a 2, representam a atual situação que se dividiu. Portanto, a Chapa 1 e Chapa 2 são a situação. E a Chapa 3, oposição unida, como o próprio nome diz, é a oposição ao status quo do CRA-RJ. Nós temos nosso site, www.chapa3rj2022.adm.br. Lá, todas as nossas propostas, todos os nossos componentes, os seus mini currículos estão disponíveis para consulta. Mas antes de mais nada é bom dizer o seguinte: nós defendemos o administrador, o tecnólogo e o técnico de administração no mercado de trabalho que lhe é devido. Chega de invasão do mercado de trabalho, precisamos de uma fiscalização eficiente que o atual conselho já de muito tempo não faz, isto é, não faz a fiscalização em loco, não fiscaliza corretamente os concursos públicos, tem iniciativas que são puramente frágeis em relação à necessidade do registrado. É um conselho onde muito se cobra e pouco se dá de reciprocidade ao administrador, tecnólogo e técnico de administração que paga a conta. Portanto, dentre várias das nossas propostas, nós temos uma em especial que é de anualmente discutir o orçamento do CRA junto com os registrados. Quer dizer, nós vamos apresentar o nosso orçamento do Conselho para discussão, antes de aprová-lo. Que aí, no orçamento, é que são definidas as prioridades de ação do Conselho. A gente quer fazer um intercâmbio com várias outras entidades profissionais. A gente quer implantar, junto com os administradores, cooperativas de crédito e de trabalho, para que possa incentivar os administradores profissionais a atuar, a defender e conseguir ter o seu ganho financeiro no dia a dia. Muito se pensa para que se faça dentro do CRA. Nós, da Chapa 3, procuramos discutir amplamente as nossas propostas. Nós temos os eixos de atuação e temos as propostas. Colega professor de administração, administrador, tecnólogo, técnico de nível médio, muitas vezes você já deve ter se encontrado com outros colegas em algum evento de família, eventos sociais. E uma coisa que aproxima muito as pessoas é justamente a atuação profissional, a profissão, o que estudou. Rapidamente se cria aquele vínculo. Quando você encontra um outro administrador, um tecnólogo, um técnico em administração, rapidamente o vínculo acontece. Aí começa a conversar onde você estudou, o que você faz, onde você trabalha, onde você trabalhou e por aí vai. É o que falta no nosso conselho. O nosso conselho, o Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro, não permite com que haja esse vínculo entre os profissionais. Por quê? Porque é muito
confortável, manter o profissional afastado do dia a dia do conselho, faz uma relação longínqua, que é uma relação pela internet, onde o profissional não se encontra com outros profissionais e nem frequenta o próprio prédio do conselho, que é um prédio que é vazio de intenções, vazio de emoções, vazio de amor pela profissão. Mas isso não é feito ao acaso, isso é uma construção justamente para que os mesmos continuem se perpetuando no poder do CRA-RJ. É claro que há pessoas bem intencionadas lá, pessoas profissionais gabaritados, porém a questão não é só o fato de ser gabaritado ou ser um bom profissional, não. É ter o espírito da força, da união entre os profissionais, a defesa da profissão, a defesa de uma fiscalização profissional eficaz, onde o mercado de trabalho do administrador seja bem defendido, onde o mercado de trabalho sejam colocados marcos legais para as outras profissões não a invadam, onde a fiscalização atue acionando o judiciário sempre que for necessário, indo à imprensa defender o profissional de administração, indo aos políticos, acompanhando a legislação, propondo novas legislações, indo à imprensa, enfim, fazendo com que o conselho se mostre um verdadeiro defensor da causa. E qual é a causa? O mercado de trabalho do administrador. E não só o mercado de trabalho. A legitimidade do administrador, do técnico, do tecnólogo, como profissionais gabaritados e capazes de fazer a gestão da empresa. Tanto empresa com fins lucrativos, quanto sem fins lucrativos também. Onde o mercado reconheça o administrador, o tecnólogo e o profissional, enfim, o profissional de administração, como aquele que estudou, se qualificou, que atuou, que trabalhou, que trocou experiências para justamente ter uma boa gestão, atuar com a proximidade junto com o seu cliente, que pode ser um cliente interno ou externo. Nós temos responsáveis técnicos pelas empresas. Para quem não sabe, todas as empresas que atuam na área de administração também tem que ter registro no conselho, tem que apresentar um responsável técnico que seja um administrador, ou então um tecnólogo específico. Uma empresa de recursos humanos pode apresentar ali ou um administrador ou um tecnólogo de recursos humanos, e por aí vai. Esses profissionais também precisam ser cuidados pelo conselho. O conselho precisa capacitá-los, treiná-los sempre, chamá-los à responsabilidade. Um responsável técnico tem uma responsabilidade enorme que muitos não percebem. Quando um responsável técnico coloca a assinatura como responsável de uma empresa perante o conselho, ele está respondendo pelos atos daquela empresa, dentro da área de administração, dentro do que lhe cabe. Então, esse profissional precisa ser treinado e capacitado. E não só isso, o técnico também precisa ser treinado e capacitado na sua área, precisa ter eventos específicos técnicos de administração, eventos específicos para tecnólogos e eventos para todos os profissionais de modo geral, para os administradores também, enfim, onde todos se congreguem, trocam experiências. Antigamente se dizia trocar cartões, hoje em dia não é tanto trocar cartões assim, é trocar cartões virtuais pelos celulares. Você precisa ter eventos que falem a alma do profissional. Não só eventos técnicos de administração, mas eventos que tragam também a cultura geral. O administrador não é um ser solto no ar. Não, o administrador ele tem que estar em linha com a política do país, com a política do mundo, com a geografia, com a história. Não precisa ser um wise em tudo quanto é assunto, mas tem que ter participação, tem que ter conhecimento das coisas. Você tem que ter um administrador que possa sentar junto com um cliente interno ou externo, ou então junto à sociedade, junto aos seus pares, junto aos seus familiares e conversar a respeito de assuntos não meramente técnicos. Porque quando a pessoa é apenas técnica no assunto, só sabe aquele assunto, acaba que perde a noção do todo. Você não precisa ser apenas como dizem por aí, né, uma árvore na floresta. Você tem que ter conhecimento da floresta como um todo. Não precisa ser especializado em história, geografia, matemática, contabilidade, mas você tem que ter conhecimento nisso, principalmente matemática. E a contabilidade, que muitas vezes o próprio administrador relega a segundo plano. Portanto, colega profissional de administração, a nossa chapa 3, nós somos a chapa 3, a oposição unida. Nós da chapa 3 defendemos que o administrador, o tecnólogo e o técnico sejam plurais, que o conselho de administração seja plural, que discuta as suas ações internas com toda a categoria. Faça reuniões gerais, onde discuta orçamento, discuta outras ações, que as comissões temáticas efetivamente funcionem.
Os profissionais das comissões temáticas sejam valorizados, as comissões sejam valorizadas. Tem orçamento para poder contratar palestras, fazer eventos, não só cafezinho e água. A gente precisa valorizar essas comissões temáticas que são a janela do conselho. A comissão temática, tanto de RH, de marketing, de condomínios e por aí vai, elas são a janela do conselho para o mundo, mas uma janela de onde o vento entra e também sai em forma de trabalhos para a sociedade, onde a sociedade demanda e essas comissões atuam também. Deem respostas à sociedade e assessorem o plenário nas demandas específicas de cada segmento. Você, administrador, tecnólogo e técnico em administração, quando você precisa do conselho, você vai no prédio do conselho, bom, lá praticamente não tem movimento nenhum há muito tempo, né? Não só por conta da pandemia. Antes da pandemia e após agora a volta paulatina do movimento, da normalidade, também não tem movimento praticamente nenhum, porque não há vida naquele prédio. Os administradores, os registrados de modo geral, não frequentam o prédio. Aí você tem o autoatendimento, tem o site, que é uma relação meramente funcional. Na realidade, o administrador, o tecnólogo, o técnico de administração precisa ter uma entidade que faça com que o próprio registrado tenha prazer em frequentar, encontrar os colegas, encontrar não necessariamente os colegas da vida, mas os colegas de profissão, para trocar experiências. Precisamos ter eventos onde efetivamente o profissional encontre seus pares e troque experiências. Não eventos onde a maioria das pessoas que participam sejam estudantes. O estudante tem seu papel, tanto é que existe um registro especial para estudante de administração. Mas o profissional, ele precisa trocar experiências com quem já é profissional. O estudante tem que aprender com quem é profissional. Mas quem já é profissional, a ligação com o estudante é muito bom por conta a troca de experiência com os jovens é muito interessante. Porém, o profissional precisa trocar experiências com os outros profissionais. Você vai no evento onde 90% é estudante, 10% são profissionais, é um evento que não agrega valor ao profissional que já está no mercado de trabalho há 1, 2, 5, 10, 20, 30 anos. A gente precisa tendo dentro do conselho também o caráter de participação política de todos os profissionais. As últimas eleições, aliás, de muito tempo, as eleições do conselho, a participação é muito pequena dos profissionais. Na última eleição, você tinha em torno de 24 mil, de 2020, a eleição de 2020, você tinha em torno de 24 mil aptos a votar do colégio eleitoral, em torno de 5 mil e poucos votaram. Então, é muito pequena a participação. Por quê? Porque ao administrador, ao tecnólogo e ao técnico de administração de nível médio, não há incentivo de participação, não há incentivo em que se posicione, em que procure informações, em que se aproxime dos conselheiros. Mas isso não é feito de forma espontânea apenas. Não, isso é uma construção ao longo do tempo, de afastamento do profissional do conselho. Porque quanto mais o profissional estiver afastado, mais fácil é as mesmas pessoas se perpetuarem nos cargos. Né? Você vê, nessa eleição, volta a tocar nesse ponto. Nós temos 3 chapas. A nossa é a chapa 3, oposição unida. A chapa 1 e a 2 é a mesma situação que se dividiu. Por quê? Porque um grupo lá não se acordou com o outro e resolveram se dividir. Mas tudo ali, ou é conselheiro, ou já foi presidente durante muitos anos do conselho. Enfim, são situações muito delicadas para o registrado, porque ele não encontra no conselho um respaldo importante para o seu desenvolvimento profissional e defesa do seu mercado de trabalho. Então, a gente precisa ter uma relação com outras instituições, trazer o administrador, o tecnólogo e o técnico para dentro do CRA, abrir espaço. As comissões temáticas do conselho precisam ser incentivadas. Você não pode ter uma comissão onde praticamente ela não consegue, não tem recursos, não tem orçamento para poder fazer encontros, atividades que cabem a essas comissões, para poder discutir os assuntos pertinentes, os vários temas dentro da área de administração. A gente precisa trazer profissionais dessas áreas específicas para atuarem nessas comissões. Precisa dar condições para que essas comissões funcionem. Portanto, essa eleição do dia 22 de novembro, da próxima, é muito importante. Volto a repetir, são 2/3 que vão ser renovados, ou não, né? Dependendo do seu voto.
no plenário do Conselho. Então, a chapa que vencer essa eleição fará o presidente e a executiva, podendo dar um rumo novo, dependendo do seu voto, na chapa 3, ao Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro. E além disso, nós temos também a nossa chapa 3 para o Conselho Federal. Nosso candidato, nós temos o candidato ao Conselho efetivo, conselheiro efetivo, e a nossa candidata, a conselheira suplente. O Jorge Humberto, conselheiro efetivo, e a Fernanda, conselheira suplente. Ambos profissionais de longa carreira, com muito vasta experiência, e por isso a chapa 3 é um conjunto regional e um conjunto junto com os candidatos a federal. Porque quando você for votar, você vai votar em duas chapas. Vai fazer o voto para o regional, 3, e o voto para a chapa federal, 3 também. Que assim você garante uma harmonia entre os eleitos. Portanto, colega administrador, tecnólogo, técnico, a gente pede o voto na chapa 3. O seu voto de confiança. Tenha certeza que o que nos move é a defesa do profissional. É o amor à profissão. A gente não está aqui só para poder contar historinha ou, enfim, repetir as mesmas práticas que vem acontecendo no Conselho, onde o administrador, o técnico e o tecnólogo são colocados em segundo plano. A perpetuação do poder é muito ruim, né? Basta você ver os nomes que estão nas outras chapas, na chapa 1 e na chapa 2, que representa a situação. Está bem caracterizado isso, né? Está bem caracterizado. Portanto, colega administrador, técnico, tecnólogo, profissional de administração, a gente pede o seu voto, a sua confiança. Dia 22 de novembro, a chapa 3, a oposição unida. A gente tem propostas. Volto a repetir o nosso site, www.chapa3rj2022.adm.br. Lá você encontra tudo. Todas as nossas informações, eixos de atuação, propostas, que aí você pode, inclusive, e tem o nosso e-mail também, nesse próprio mesmo site, tem o nosso e-mail e o nosso número de WhatsApp para tirar eventuais dúvidas, fazer perguntas, enfim. Outra coisa importante, para terminar, você deve ter recebido, participando do colégio eleitoral, né, dentro dos pré-requisitos, estando em dia, 2 anos de registro, por aí vai, você pertencendo ao colégio eleitoral, você deve ter recebido já por e-mail, por SMS, a sua senha provisória para votar, que o voto é totalmente pela internet, no site oficial, que é o www.votoadministrador.org.br. Esse é o site oficial da eleição. Portanto, você deve ter recebido uma senha provisória. Você precisa entrar nesse site oficial e fazer a troca para uma senha definitiva, a sua senha, para poder votar no dia 22 de novembro. O voto no dia 22 é até às 22 horas. Portanto, é fundamental que você vote. Peço novamente o seu voto na chapa 3 para o regional e na chapa 3 para o federal. Colega, eu sou o Marcos Vinícius Seixas, responsável pela chapa 3 regional ao CRA-RJ. Muito obrigado e a gente volta a conversar em breve.